Vamos entrar em um assunto bem polêmico que hoje as pessoas falam muito. A questão é: você é verdadeiramente livre? O que é de fato ser livre? Será que você tem capacidade de escolher entre o bem e o mal? Você consegue escolher por aquilo que é certo? Você naturalmente consegue fazer aquilo que é bom? Você está completamente livre ou alguma parte do seu ser está presa? Comecemos agora e tentemos compreender justamente o que nos aprisiona. Olha para a sua realidade agora e tenta ficar sem respirar. Observe que naturalmente você tem que respirar. Você já está preso a esse corpo. Tenta flutuar. Você está preso à lei da gravidade. Então, no final das contas, de certa forma, nós estamos presos já naturalmente, principalmente esse corpo. E depois, espiritualmente, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, de forma que nós não conseguimos fazer o bem de maneira completamente natural. Todos os nossos atos são viciados, todas as nossas intenções são corrompidas. Somente Deus operando em nosso coração para que de fato ocorra aquilo que é bom, a fonte suprema de todo bem. Vamos abordar então este tema que é bem interessante. Existem também uma gama incrível de materiais que tratam sobre isso. Pensadores, filósofos, pessoas que se debruçaram sobre essa questão, abordaram de maneira completamente não só bíblica, mas também racional, onde você consegue chegar a esses pontos e, acima de tudo, provar na sua vida que você é escravo do pecado e que este livre-arbítrio que você possui, ele não é livre para fazer aquilo que é bom, somente aquilo que é mal. Vamos abordar esses temas como ele é dito aqui na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 9, e depois nós abordaremos os nossos 4 capítulos diários do capítulo 32 ao 35 do livro de Jeremias. Se você percorrer as Sagradas Escrituras, você vai ver constantemente todos esses preceitos que norteiam o livre-arbítrio ser justamente prático, mostrando que a vida humana caminha justamente para este abismo do qual o homem sozinho só pode fazer aquilo que é mal. Claro que isso aqui é uma construção bíblica acerca do que acontece, porque o homem sequer consegue notar que está completamente aprisionado. A não ser por esses elementos naturais, que ele poderia ver e falar assim: não, mas isso daqui é a natureza. Ele não vê que ele já está escravo, de certa forma, da natureza. Ele também não vai ver que ele é escravo do pecado, porque ele imagina que ele para de pecar quando ele quer. E nós vemos que isso não é uma verdade. Você não consegue parar de pecar quando você quer. Portanto, que seus pensamentos, eles vêm de maneira automática à sua mente. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que você não quer pensar e ela não sai da sua cabeça. Você não consegue controlar os seus próprios pensamentos. As nossas atitudes, aparentemente nós controlamos, mas o que acontece quando você faz algo que você não queria fazer? Supostamente não queria, né? Porque se você faz aquilo que você não queria fazer, você manifesta aquilo que você queria fazer. Ninguém age contrário à sua vontade. Sempre o que faz, ele faz porque quer, ainda que ele não queira. Olha que esses termos, eles são sempre contraditórios quando falados. Olha, pensa nisso. Quando eu faço aquilo que eu não quero, eu faço aquilo que eu quero. Se você, por exemplo, pega e é conduzida a fazer algo sobre uma coerção. O que é coerção? Você é forçado a fazer alguma atitude, seja por intermédio de qual meio for. Você vai e faz algo que você não queria fazer. Mas, de certa forma, você teria outra opção. Por quê? Você não é um ser completamente imóvel e inábil. Você tem sempre milhares de opções. E quando você faz, você naturalmente prepondera, calcula tudo que você vai fazer e faz aquilo que de fato deveria fazer, ainda que viciado os seus desejos. Por exemplo,
imagina uma pessoa fala assim, ó, se você não fizer tal coisa, você vai morrer. Por exemplo, sei lá, pega qualquer coisa absurda. Você vai pega uma pessoa e fala assim, ó, você tem que bater naquela pessoa ali, uma pessoa que você nem conhece. Se você não bater naquela pessoa, eu vou matar a sua mãe. Vou dar um tiro na cabeça da sua mãe. Você vai agredir aquela outra pessoa? E você sabe que aquela pessoa vai justamente fazer aquilo que foi determinado por ela. Ela fala assim, ó, se você não bater naquela pessoa, eu vou dar um tiro na cabeça da sua mãe. Você vai lá e agride a outra pessoa gratuitamente, aparentemente, para outra pessoa, mas você foi coagido a fazer aquilo que estava ali acontecendo com a sua mãe. Observe que você agiu conforme a sua vontade, ainda que contrariando aquilo que você queria fazer, mas você ainda assim teve uma escolha. E sua escolha foi fazer aquilo que parecia bom para você, não para o outro. Aquela pessoa que sofreu uma injusta agressão, ela foi simplesmente agredida. E você estava sendo agredida ainda que psicologicamente, mas você fez aquilo que você calculou que seria justamente mais benéfico para você naquele momento. Então, olha quantos pensamentos nós poderíamos abordar aqui. E você olha e fala assim, oh, nossa, mas realmente, então eu fiz aquilo que eu queria fazer, ainda que não fosse o que era correto, o que eu julgava por bem. Porque você poderia falar assim, não, então tá bom, vou perder minha mãe, mas não vou fazer isso. Olha que loucura. Aí você, em detrimento do bem de outras pessoas, você procura saciar o seu próprio bem. Você, justamente, para não ocorrer o mal para você, você faz aquilo que é necessário. Essa é a natureza humana, uma natureza humana que não é tão simples, ela é complexa. O homem é o ser mais estudado, um ser que, embora previsível, ele ainda assim é imprevisível. Nós nunca sabemos o que um homem é capaz de fazer, nós não sabemos o mal que existe completamente dentro de nós. Lembre-se que o mal existe em nós em potência, não em ato. Em ato é quando ele se manifesta, em potência é tudo aquilo que é possível fazer. Então nós não somos tão ruins quanto poderíamos ser, mas no entanto, nós ainda assim somos completamente corrompidos, mortos em nossos delitos e pecados, que nem nós já abordamos acerca desses termos em outras abordagens da confissão, em uma série de passagens. Vocês já viram isso creio que já está sedimentado no seu conhecimento e, acima de tudo, deve estar sedimentado na sua vida experiencial. O que é isso? Sedimentar na sua vida experiencial. Uma coisa é você ter consciência simplesmente, outra coisa é você aplicar na prática. Você sabendo que você é um ser humano corrompido, você toma cuidado acerca de tudo aquilo que você faz. Quando você sabe as suas limitações, você age de acordo com as suas próprias limitações. Você sabe, ó, isso daqui eu não tenho habilidade para fazer. Se eu estiver de determinada forma, eu não conseguirei fazer aquilo que é correto. Outro exemplo disso. Por exemplo, você já sabe que você é um ser humano corrompido. Você olha, você viveu a sua vida inteira longe do Senhor, foi viciado em milhares de coisas, pornografia, mentira, vaidade, ego, em todos as coisas que nos afastam da plenitude divina. Daí você tem essa plena convicção. Você já sabe quem você é, você já descobriu que o mal era seu senhor. Daí você continua andando dessa forma, você continua andando por ambientes que vão te levar a agir dessa forma. Por exemplo, você sabe que você tem problemas com pornografia. Vamos colocar um problema que infelizmente é muito comum. É algo que é completamente feito à escondida, mas ele é muito comum, ainda mais porque hoje a pornografia se tornou algo completamente distinta do que foi no passado. E hoje está completamente vulgarizado. A um clique você está nesse lugar. Você já sabe disso, você sabe que você era escravo disso. O que você faz? Sabendo da sua limitação, você não percorre mais os caminhos que te levam a isso. Você começa a tomar mais cuidados. Então, quando eu sei a natureza que eu sou, tudo se torna mais fácil para a glória de Deus. Eu achei por bem falar algumas coisas antes mesmo de ler esses termos, porque esses termos eles são bem sucintos. Existem outras confissões que possuem
possui uma abordagem até mais, não só mais didática, mais abrangente, depois da Confissão de Fé Helvética, que é anterior a essa, é de 1566, retrata muito bem isso, tá? Então depois, se você quiser olhar, ou quem sabe uma oportunidade, nós falaremos sobre isso. Eu vou abordar quais são os parágrafos que definem esse capítulo de número 9 e que Deus nos ilumine e nos direcione. Espero que toda essa introdução, que já tem muito material aí para vocês possam compreender do que se trata esse livre arbítrio que o ser humano tanto grita. Eu sou livre, sou livre. O homem grita a sua liberdade, não vê que ele é o ser mais escravo que existe. Nós somos muito escravos, né? Muito escravos. Para de comer açúcar. Não consigo, fico louco. Você vai ver que nós somos completamente escravos. A minha oração é sempre: Senhor, me liberte de mim mesmo. Que você também possa orar por isso. Entenderam essas questões? Se vocês tiverem dúvida, coloque aí. Falei de bastante coisas, tentei trazer prática, mas também alguns fundamentos que são bem complexos de serem, que devem demandar tempo, mas creio que sirva pelo menos para ilustrar esse início de caminho. Então, capítulo 9 do livre-arbítrio. Primeiro parágrafo. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Observe que o ser humano, ele é dotado por Deus de uma liberdade, de forma que ele não é forçado nem para o bem, nem para o mal, nem determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. O que acontece? Nós temos que ler todo o contexto. Vocês estão vendo aqui um fato, mas essa era a maneira como o homem foi criado, tá? O homem foi criado dessa forma. O homem foi criado de maneira de que ele não era forçado nem para o bem, nem para o mal. Ele não havia inclinação a praticar aquilo que era mal. Então ele era completamente livre, podendo fazer o que é bom ou mal. Contudo, ainda ele não havia feito mal. Parágrafo 2º. Eu vou ler alguns versos que apontam para isso, tá? Tiago, capítulo 1, verso 4 diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus, a terra, como testemunha da escolha que fizeram. Escolha a vida para que você e seus filhos vivam. João 5,40. No entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber a vida. Mateus 17, verso 12. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram, e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também o farão, o filho do homem, sofrer. Ainda tem em Atos, capítulo 7, verso 51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, nós vemos aqui essa criação de maneira que ele não era forçado. Agora, no segundo parágrafo diz: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. No seu estado de inocência. Quando que era esse estado de inocência? Esse estado de inocência, nós vamos ver ali em Gênesis. Eu estou utilizando alguns versos e eu vou ter que utilizá-los, embora poderia simplesmente ler, mas ler apenas os parágrafos, eu creio que isso daqui servirá para edificação e vocês poderão ver esse tema que é muito abordado, e é nisso justamente que nós construímos uma linha de raciocínio acerca do pensamento de Deus que pode nos levar
a um lugar de completa deturpação do cristianismo. Então, é um dos assuntos mais importantes. Se você não entender o que é o homem morto em seus delitos e pecados, completamente corrompido, você provavelmente entenderá o cristianismo de maneira equivocada. Equivocada não, na verdade errada, você construirá outra crença, que não condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam. Ou seja, Deus fazendo o homem à sua imagem e semelhança, de forma que ele exercia domínio. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, foi isso, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Lembra, justo, o justo, segundo o padrão de Deus, é o padrão completamente perfeito. Uma pessoa que faz apenas o que é bom em determinadas ocasiões, ele não é justo, ele não é perfeito, ele é simplesmente conveniente ao meio do qual ele está inserido. Muito semelhante conosco. Nós fazemos aquilo que é conveniente para nós. Então, corrompidos. Colossenses capítulo 3, verso 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a eles. Ou seja, somente mediante uma nova natureza que nós poderemos nos tornar agora semelhantes a ele por conta daquilo que havia acontecido no Jardim do Éden, o homem sendo completamente morto em seus delitos e pecados. Então, vamos continuar a definição. Então, o homem, sem estado de inocência, tinha liberdade e poder de fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que se pudesse cair essa liberdade e desse poder. Então, em Gênesis 2,16, nós vamos ver, mas o Senhor lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. No verso 17 ele já diz, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, ali nós já temos a ilustração perfeita daquilo que nós estamos abordando aqui. Nós vamos ver que o homem poderia cair dessa liberdade. Então, a ele foi dado esse poder de escolha, onde ele poderia comer ou não do fruto. Hoje nós não conseguimos não comer deste fruto. O homem se delicia no pecado. Fato é que o homem busca no pecado o seu prazer. Ele não encontra em Deus o seu repouso. Gênesis capítulo 3, verso 6 diz, a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também o comeu. Dessa forma, adentrando o pecado no mundo, o homem estando agora completamente morto em seus delitos e pecados, não tendo mais essa liberdade de escolher entre o bem e o mal, de forma que o homem agora está corrompido, como se fosse um carro desalinhado, sabe? Se você soltar a mão do volante, se Deus soltar a mão do volante, nós só vamos caminhar rumo ao abismo. Então, Deus nos controla mediante o poder do Santo Espírito, ele nos direciona. Lembre-se que ainda essa graça do Senhor recai sobre toda a humanidade. A humanidade não é tão ruim quanto poderia. O homem tem formas miraculosas de praticar a maldade, contudo Deus ainda o refreia. Parágrafo de número 3 diz, o homem ao cair no estado de pecado perdeu inteiramente todo o poder de vontade, quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Ou seja, o homem não poderia mais ter essa comunhão com Deus. O que é a salvação? A salvação é restabelecer o relacionamento com Deus. Imagina que o relacionamento com Deus, ele era estabelecido mediante a obediência a quem Deus é. O relacionamento com Deus era estabelecido mediante essa perfeição que havia no relacionamento. O homem fazendo aquilo que era certo, glorificando a Deus. O homem poderia ali não obedecer a Deus? Poderia, mas por um instante ele viveu de forma que ele andou em comunhão com Deus. Quando ele peca, você vai ver que ele se afasta de Deus. E Deus continua ainda guiando esse homem, indo até ele, mas no entanto o homem não vai até Deus, o homem não tem essa relação de maneira completamente perfeita, conforme era.
Então, ali existia a possibilidade de não fazer o mal na criação, Adão e Eva. Agora, nós vivemos no tempo que é impossível não fazer aquilo que é mal. É impossível, não há ninguém que não peque. Que nem vocês vão ver ali em Romanos falando sobre isso. Então, todo homem pratica o mal. Mesmo regenerado, mesmo transformado, ele está no processo de santificação. Porque nós pecamos por intermédio dos nossos pensamentos, das nossas ações ou das nossas omissões. Então, não há parte em nós que não seja corrompida. E nós vivemos esse processo na nossa vida agora, nessa transformação, nessa mudança de readequação a esse caráter, de forma que na eternidade haverá o tempo que não poderemos mais pecar, porque nós já seremos transformados completamente. Estão entendendo isso? Se tiverem dúvidas, não se esqueçam de perguntar, tá? Não se esqueçam de perguntar, porque esse é um tema primordial. Podem ir colocando comentários, alguma coisa. O homem, então, vamos continuando no terceiro parágrafo. Vou ler mais uma vez, porque a repetição é a mãe de todos os aprendizados. E vocês poderão sempre ter esses conceitos cada vez mais claros na mente de vocês. O homem, ao cair do estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural inteiramente avesso a esse bem. Então, o homem natural, o homem descendente de Adão, agora não pode ir até Deus sozinho. O homem não vai mais até Deus. O homem já não ia. Você vai ver que quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Ele vai e ele tenta tampar a sua nudez. Da mesma forma que nós fazemos agora. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, vem até o homem. Então, quando nós falamos de o homem não ter esse livre-arbítrio, nós falamos que o homem não consegue buscar a Deus. Porque você é livre, você toma suas decisões diárias, você escolhe sua roupa, você escolheu estar aqui. Mas são pequenas decisões diárias que, claro, envolvem tomadas de decisões, mas nós vemos que nós em tudo somos inclinados para o mal. Tudo nós somos inclinados para o mal. Você vai olhar e falar assim, não, mas o que tem a ver minha roupa, eu escolher essas roupas? Nós não estamos olhando mal sobre esse aspecto simplesmente agora, sua roupa faz mal. Não é isso. Quando nós falamos dessa questão de inclinado para o mal, você vai ver o homem não podendo fazer aquilo que glorifica a Deus naturalmente. Ele faz por graça, ele faz por misericórdia. A única fonte que emana todo o bem é de Deus. Então, entendam isso e vocês compreenderão a sua natureza, e vocês poderão observar melhor o seu dia a dia. Você vai ver e falar assim, olha a minha carne gritando. Você vai ver e falar assim, olha que realmente eu sou completamente escravo desse pecado. Algumas questões que são abordadas quanto a isso, elas levam para outras áreas que são bem complexas de serem tratadas, mas devem ser tratadas. Por quê? As pessoas olham e falam assim, o homem não é livre, o homem não faz, o homem é escravo do pecado. Isso é uma completa verdade. Mas quando olha, você toma decisões. Então, você tomar decisões, isso não fere o livre-arbítrio, porque existe a responsabilidade humana e a soberania divina. Então, você sempre vai agir. Mas você vai agir segundo a sua natureza. E sua natureza sendo completamente corrompida, você nunca vai poder escolher o que é bom. A não ser se Deus penetre seu coração e te transforme para você escolher aquilo que agrada a Ele, de maneira que Ele o conduz. Então, mediante o agir do Espírito Santo. É dessa forma que nós cremos para esse processo de regeneração e de transformação. Deus nos transformando e agora sendo feito novas criaturas, nós podemos restabelecer mais uma vez essa comunhão que foi rompida lá no Éden. Perfeito? Estão entendendo? Coloca aí se estão entendendo, tá? Então diz: a sorte que o homem natural inteiramente avesso ao bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. O homem imagina que ele se converte quando ele quer. Não se trata disso. Se trata de Deus indo até ele e removendo a inimizade que existia entre ele e Deus. Deus de maneira soberana. O homem não deseja a Deus naturalmente, tá? Não existe uma parte sua que vai desejar a Deus. Se fosse assim, você não precisaria de um resgatador, de um salvador. Lembre-se que o homem estava morto em seus delitos e pecados, até que Cristo morrendo na cruz
envia o seu Santo Espírito para resgatar o homem deste poder do pecado, você vai ver que o homem não consegue livremente buscar a Deus. Se ele busca a Deus livremente, usando do seu livre-arbítrio, ele vai buscar pelas razões erradas. Você vai buscar Deus não para ele ser seu Senhor, mas para ele ser simplesmente seu Salvador, o seu Papai Noel. Você vai até Deus pedindo a ele aquilo que você quer, não entendendo que ele é o caminho para a vida eterna, não entendendo que ele é a verdade, não entendendo que ele é a vida. Você vai até ele simplesmente para saciar um vazio mental seu, e você acredita que Deus é o que vai suprir as suas necessidades, e você quer ele para que ele supra as suas necessidades, não para que ele te traga vida. O homem não consegue desejar isso naturalmente. Somente Deus mudando nosso coração para que a gente também possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Espero que eu esteja falando de maneira que vocês possam entender, tá? Por isso, às vezes eu não gosto, às vezes eu gosto sempre de falar pessoalmente, porque daí existe essa real interação, vocês têm a oportunidade de parar e direcionarmos o assunto de acordo com aquilo que vocês estão compreendendo, porque dúvidas, elas devem ser sanadas, dúvidas, elas devem ser inquiridas para que a gente possa fazer esse processo de construção. Cada pessoa vai compreendendo a mensagem de uma forma. Imagina que eu estou falando uma coisa aqui e você vai dar o significado de acordo com aquilo que você imagina. Porque tem coisas que talvez eu possa falar, mas você ainda não tem o significado dessas palavras e você vai adequando simplesmente a sua realidade. Isso pode construir, ao invés de um pensamento que eu quis falar, você justamente construir de acordo com aquilo que você quer de fato escutar. Então, preste muita atenção quanto a isso, por isso que é muito importante a gente definir esses termos, por isso que é muito importante vocês lerem o que são essas confissões, porque elas vão sempre afunilando para um ponto em comum, de forma que meditemos e possamos olhar claramente o que de fato quer dizer. Da mesma forma que as escrituras, elas são interpretativas, por óbvio são interpretativas, mas existe um significado único do qual Deus diz. Então, ele disse algo exclusivo, ele não disse que tanto faz, desse ou daquele jeito, não. Ele é definido, ele é claro, ele é objetivo. O que ocorre é que nós somos completamente subjetivos. Então, diante da nossa subjetividade, nós temos que ir por um caminho objetivo e claro, porque se Deus é justiça, então ele não tolera atos de injustiça. Se Deus é amor, ele não pode ter qualquer participação com ódio. Então, esses termos são de extrema necessidade para a nossa avaliação e para essa construção de raciocínio. Então, capítulo de número 4. Seguimos adiante. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça. Exatamente o que eu já estava antecipando a vocês, apontando para Deus convertendo este pecador e o transferindo para esse estado de graça, onde ele é liberto da sua natural escravidão ao pecado. Somente Deus operando em nosso coração. Mediante a sua graça soberana, e ele utiliza como instrumento um meio que é chamado de fé. A fé é um dom de Deus. Você não nasce com fé, você não cria com fé. A fé é algo que é dado por Deus, é um dom de Deus, para que possamos crer verdadeiramente nele. Você, por exemplo, você ter fé que você vai atravessar a rua e não ser atropelado, isso daí não é fé, isso daí é um pensamento positivo, mas não é fé. A fé é justamente essa dependência completa de Deus, crendo que ele é aquele que nos regenera, que nos transforma e que nos dá nova vida. Crendo naquilo que ele é capaz de fazer. Continua dizendo: somente pela sua graça, o habilita a querer e fazer com toda a liberdade que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Ou seja, o bem e o mal ainda habitando em nós. De forma que quando eu desejo aquilo que é bom, eu vejo o agir do Espírito Santo dentro da minha vida. Quando eu desejo aquilo que é mal, eu ajo conforme a minha natureza. Então observe o quanto Deus já tem agido na sua vida. Você não escolhe o que é bom para conquistar algo. Você escolhe o que é bom porque Deus te conquistou, Deus te transformou e agora você consegue escolher o que é bom. Então, você fazer o bem
para conquistar algo, isso não é fazer o bem, isso daí chama-se interesse. Agora, quando nós fazemos aquilo que é bem, o que é bom, naturalmente, é porque o Espírito Santo tem nos conduzido, onde nós não fazemos para receber algo, nós fazemos porque já recebemos tudo. Nós fazemos já agora com interesses completamente distintos, crendo que Deus inclinou nosso coração, justamente para sermos essas novas criaturas. O parágrafo de número 5 diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita, e imutavelmente livre somente para o bem. Então, por intermédio desses 5 parágrafos, vocês vão ver esses 3 estágios. O homem feito de completamente bom, aí se corrompendo toda a natureza humana, se torna escrava do pecado. Todo homem que nasce é escravo do pecado. Seu filhinho, o bebê que acabou de nascer, na barriga ele já é contaminado pelo pecado. Não existe ninguém que não foi contaminado pelo pecado. Então, ali ele não pode não fazer o mal. O ser humano não pode não fazer o mal. Primeiro, ele poderia não fazer. Segundo estágio, ele pode não fazer o mal, mas ele ainda continua a fazer. Ele não pode não fazer o mal. E o terceiro estágio, onde não poderemos de fato fazer o mal. Mas lembre-se que agora, regenerados pelo Espírito Santo, o mal agora nós conseguimos resistir. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos ainda agora tomarmos decisões que glorifiquem a Deus, de forma que é Deus, claro, que nos assiste. Perfeito? É assunto para horas, tá? É assunto para horas, mas espero que vocês tenham compreendido. Espero que tudo isso que eu disse crie realmente raízes e possa também despertá-los a buscarem de maneira talvez mais abrangente esse assunto e compreenderem. Daí vocês vão olhar sobre o homem completamente depravado, estudando sobre a depravação total. Nós já abordamos muito isso ali quando nós estudamos Dort. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês avancem neste conhecimento, porque isso é a razão justamente para precisarmos de um Salvador. Então vamos para o capítulo de número 32 agora, onde Jeremias compra um campo em Anatote. Vocês leiam depois, para que eu não me prolongue, porque começo a ler aqui e eu não paro. Mas do que se trata? Se trata justamente de Deus fazendo uma analogia, onde era uma terra que estava ali desvalorizada, de forma que ele compraria um pedaço dessa terra. Jeremias trazendo justamente essa esperança de restauração que em determinado tempo. Por trás de toda essa história, a intenção é justamente essa. A partir do verso 16, você vai ver uma oração feita por Jeremias, de maneira que ele exalta completamente Deus. Eu gostaria de ler até uma parte onde diz assim: ó soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostra tua bondade a milhares de pessoas, mas permite que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a tua sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dás o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e feitos e lembrados ainda hoje. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso o teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com a mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel esta terra que havias prometido a seus antepassados muito tempo atrás. A terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir as tuas instruções. Não fizeram nada do que eu lhe ordenaste. Por isso enviaste sobre eles terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença. A cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciastes. E no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante das testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Ele vai continuar trazendo daí nos versos seguintes
ele falando acerca da queda de Jerusalém. Então daí nós vamos chegar já aproximadamente perto ali de 586, que é a data exata da queda. Verso 32 diz assim: os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes, dos profetas, provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim, se recusou a voltar, embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber a instrução, nem obedecer. Então, é completamente conectado com aquela natureza humana completamente depravada, onde o homem não busca a Deus, somente Deus o buscando e o transformando. Nos versos finais do 36 em diante, você vai ver essa promessa de restauração, onde mostra uma questão que é primordial para a compreensão do Evangelho também, que está dizendo, a partir do verso 38. Vamos ler do 37, porque o 37 já traz uma informação primordial. Certamente trarei o meu povo de volta de todas as nações, entre os quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Então observa qual era o padrão de Deus. Deus avisava que o homem estava andando em perigo, que o homem era corrompido e ele não fazia aquilo que era certo para que ele pudesse ali tomar decisão. Mas ele não conseguia nunca tomar essas decisões. O homem sempre tomando as decisões erradas, mas isso ele estava apontando justamente para essa natureza humana completamente corrompida, somente sendo regenerado por Deus, mediante o agir do Espírito Santo, para que eles pudessem escolher o que é certo. Então você vai ver Deus de maneira soberana sempre se compadecendo dessa criatura, a criatura que livremente agiu conforme a sua própria natureza, mostrando que toda criatura ela vai pender justamente para se tornar como se fosse um legítimo Deus. Observe que nós brincamos de ser Deus de Deus. Nós pegamos e falamos assim: Deus, nós oramos certo porque Deus está entendendo errado. Deus, você que está fazendo errado minha vida. Você não sabe o que você está fazendo não. Então, conserta isso daqui, conserta ali. Deus, abençoa aquela pessoa, abençoa aquela. Como se nós fôssemos os definidores daquilo que Deus deve fazer. Não que nós não devamos pedir a Deus, clamar a Deus, mas nós devemos ter muita reverência, sabendo que tudo que nós temos vivido será vivido para a honra e glória do Senhor, de forma que Ele nos conduz a vivermos de maneira completamente sábia. Então, a partir do verso 38 ele diz, depois que ele traz essa questão da esperança: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Então, nós vemos aí Deus nos dando este um só coração, um só cabeça, que é Cristo Jesus. Nós agora fazemos parte deste corpo onde Cristo é o cabeça, um corpo onde nós vivemos esse um só propósito, que é justamente adorar a Deus, de forma que Ele que nos conduz a essa adoração que não emana naturalmente de nós. Verso 40. Estabelecerei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nessa terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor. Assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra sobre a qual hoje vocês vivem. Até aqui tá bom? Então leia o restante e vocês chegarão justamente a essas conclusões que emanam justamente das Sagradas Escrituras e de todo enredo bíblico. Lembre-se que toda a Sagrada Escritura ela é inteiramente interligada, de forma que essas conexões se fazem necessárias. Capítulo de número 33 diz assim: enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que formou e estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: vocês derrubaram as casas nessas cidades até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas e o cerco da espada dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas contra homens
Mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de sua maldade. Então, o homem, diante da maldade, completamente afastado de Deus, e Deus depois providenciando a restauração, onde você vai poder ver também, neste mesmo capítulo, você vai ver no verso de número 15, diz: naquele dia, naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele lhe fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Esse será seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Apontando justamente para Cristo. Ele fala dessa aliança aqui no verso 19, então leiam. Depois, capítulo de número 34, você vai ver os decretos eternos de Deus, onde nós já vimos acerca disso, mas vê que nada ocorre fora da vontade soberana de Deus. De maneira que é um grande mistério como ele faz isso sem ferir a nossa liberdade. Nós sabemos que nós somos responsáveis por todos os atos ruins, então que possamos assumir e não tentar culpar Deus, sendo Ele o autor do mal, quando na verdade Ele nos entrega a nós mesmos e fazemos aquilo que nós desejamos, de maneira que somos livres para agir conforme a nossa própria natureza completamente maligna e corrompida. Capítulo de número 34, verso 1 diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra a cidade de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, essa promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: Você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados. Olha que interessante, se você olhar com uma lupa no sentido de podendo abranger um pouquinho mais essa história, você vai ver. Olha o que ele garante, que em meio à guerra aquele homem não haveria de morrer. Ele não haveria de morrer por conta das suas habilidades ou por conta de Deus estar o guardando. Você já vai ver que ele só sobrevive porque Deus o guarda. Porque a vida e a morte não está no controle do homem. Deus que tem guardado. Deus sabe nosso dia de nascimento, nosso dia de morte. Ele sabe tudo o que acontece conosco e nos preserva. Ou por vezes nos entrega a nós mesmos. Então, que possamos repousar neste Deus soberano, Criador de todas as coisas, que governa o mundo, onde nós sabemos que seus planos sempre são bons. Ainda que a gente olhe e veja um cenário completamente destruidor, isso é fruto do pecado, mas nós não olhamos mais para esse tempo presente, nossos olhos estão na eternidade, onde haverá justamente a vida perfeita, do qual de fato nós fomos criados para viver. A vida diante da presença do Senhor, nos protegendo e sendo nosso alimento e nossa substância, nossa essência. Que Ele possa habitar em nosso coração e possamos repousar já das alegrias desse mundo vindouro, já nesse tempo presente. Então ele diz, ele traz essas questões da guerra: você morrerá na guerra, mas em paz o povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra a seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Daí diz no finalzinho: eu decretei isso, diz o Senhor. Daí Jeremias vai lá e proclama essas palavras. Você vai ver depois falando acerca de escravos. Capítulo 30, até o 34, até o 35, desculpa. Daí vai até o 35, no 35 ele traz ali um exemplo dos recabitas. Leiam sobre os recabitas, é muito interessante, você vai ver que eles tinham uma série de restrições ali, eles não faziam determinadas coisas por ordem de seus descendentes, então eles mantinham essa tradição. Daí ele contrasta justamente com o povo de Judá, do qual Deus que o governa, que é soberano sobre suas vidas, ele ainda assim não os obedeciam. Então ele faz esse contraste de maneira que mostra ainda mais o quanto nós somos pecadores, porque todos nós também andamos de maneira completamente
vergonhosa para os olhos de Deus, mas nós cremos justamente que por intermédio do poder do Espírito Santo Ele nos restaura e agora poderemos fazer aquilo que é correto, porque senão nós estaremos mortos em nossos delitos e pecados e entregues a nós mesmos. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido todas essas questões. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Qualquer dúvida, podem mandar direct. Permaneçam firmes, leiam esses 4 capítulos de hoje. Amanhã nós abordaremos do capítulo 36 ao 39 e o artigo de número 10 da Confissão de Fé de Westminster. Então, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que vocês sejam direcionados a isso. Amanhã nós abordaremos sobre a vocação eficaz, um tema bem interessante também. Que Deus seja glorificado. Tamo junto. Se você não assistiu a ministração de ontem, aconselho que você assista. Nós estamos abordando justamente questões que são intimamente ligadas ao que nós estamos falando aqui. Pega ali um tempinho, assista, e que o Senhor possa iluminar o seu entendimento mediante o agir do Santo Espírito para que você creia verdadeiramente. Tamo junto, um beijo no coração, tenha um excelente dia, viva para a honra e glória do Senhor. Fui!